Oi, amores, boa tarde. Vamos lá dar sequência às nossas revisões. Vocês já tiveram revisão de português, agora é a vez da revisão de história. A nossa revisão vai ser dividida em 2 dias, tá? Hoje nós vamos fazer a primeira parte e amanhã a gente termina ela, tá? Os conteúdos que vocês irão estudar para avaliação são esses aqui, ó. A chegada dos portugueses, Brasil, períodos históricos, as grandes navegações e capitanias hereditárias. Hoje o que a gente vai relembrar é a chegada dos portugueses e Brasil, períodos históricos. Os outros 2 conteúdos ficam para amanhã, tá? Lembrando que a atividade dessa vez vai ser no livro de reforço, ok? A partir da página 83 até a página 85, somente o lado A de hoje, ok? Então pega o seu livro de reforço, deixa aí pertinho. Você também pega o seu livro de história, né, que vai lhe ajudar nas suas atividades, tá? Então vamos lá. O rei de Portugal, Dom Manuel, ordenou a Pedro Álvares Cabral que partisse para as Índias. Então Cabral partiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Como as viagens pelo Atlântico eram muito demoradas, a expedição de Cabral chegou ao Brasil, que ele se afastou da rota que foi estabelecida, no dia 22 de abril de 1500. Ou seja, a viagem durou 44 dias. A primeira exploração do litoral no território descoberto foi feita pela própria esquadra de Cabral. No dia 24 de abril, eles desembarcaram no local escolhido, que recebeu o nome de Porto Seguro. Atualmente é chamado de Baía Cabralha, em Bahia. Ao chegarem à praia, os portugueses encontraram os habitantes da terra, a quem chamaram de índios. Por quê? Porque eles imaginavam ter chegado às Índias. Logo depois foi que eles descobriram que tinham chegado ao local errado. Quem era que fazia os registros das viagens? Pero Vaz de Caminha. Ele era quem escrevia tudo o que acontecia na viagem, narrava todos os fatos, todos os acontecimentos, ele escrevia e mandava para o rei de Portugal, tá? Como Portugal era um país católico, então na esquadra de Cabral também havia um sacerdote. Era o Frei Henrique Soares de Coimbra. Foi ele que celebrou, no dia 26 de abril, a primeira missa no Brasil. Essa missa foi realizada em ação de graças pelo descobrimento, né, da nova terra. Como vocês podem ver aqui na imagem, né, a representação da primeira missa no Brasil. Este é um quadro de Victor Meirelles. Portugal e Espanha eram os países mais desenvolvidos nas técnicas náuticas e passaram a competir pelo domínio das terras. Para organizar essa disputa, evitar as guerras, foi feito um acordo entre os reis desses 2 países. Vocês lembram como ficou chamado esse acordo? Tratado de Tordesilhas. Observem na imagem, tá? No Tratado de Tordesilhas, o mundo era dividido por um meridiano de Tordesilhas. Ou seja, era uma linha imaginária que dividia a Terra em leste e oeste, ou parte oriental e ocidental. Esse tratado ele considerava que todas as terras descobertas, ou a se descobrir a leste, né, do marco estabelecido, pertenceriam a Portugal, e as terras que ficavam a oeste, à Espanha. Portanto, quando chegou ao Brasil, Pedro Álvares Cabral sabia que este território já pertencia a Portugal. Logo depois, a Inglaterra, a Holanda e a França não respeitaram esse acordo. E aí começaram a piratear os navios portugueses e espanhóis, além de também ocuparem as terras e contrabandear a nossa maior riqueza da época, que era o pau-brasil. Agora a gente vai relembrar os nomes, né, que o Brasil teve antes dele ter esse nome que é chamado hoje, né, no caso Brasil. Os primeiros habitantes, né, as primeiras pessoas que estavam aqui quando os portugueses chegaram, chamava de região ou terra das palmeiras, que na linguagem tupi-guarani simplesmente se chama Pindorama. Quando Cabral chegou aqui, chamou esse território de Terra de Vera Cruz. Porém, o Pero Vaz de Caminha, né, que era o escritor, escreveu ao rei chamando Ilha de Vera Cruz, pois a tripulação acreditava que essas terras eram uma ilha que separava Portugal das Índias. No dia 2 de maio, a esquadra de Cabral partiu, né, após celebrar a segunda missa, e seguiu viagem para as Índias, onde ele deveria manter o comércio adquirindo as especiarias, que era o que eles estavam atrás. Com o tempo, percebeu também que eles tinham descoberto uma grande terra,
e aí passaram a chamá-la de Terra de Santa Cruz, pois o rei de Portugal, né, quando foi escrever para as autoridades católicas, ele usou essa expressão, Terra de Santa Cruz. Com o passar dos anos, a madeira pau-brasil, da qual podia se extrair uma tintura forte de cor de brasa, passou a ser uma matéria-prima muito importante, de grande valor, e começou a ser retirada em grande quantidade para ser vendida na Europa. Por isso que a partir de 1503, a nossa terra passou a ser chamada de Brasil. Mais na frente, em 1815, quando Dom João VI trouxe a corte portuguesa para o Brasil, mudou o nome das terras para Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E aí, logo após a independência, em 1822, o Brasil passou a se chamar Império do Brasil. Já em 1891, com a primeira Constituição Republicana, recebeu o nome de Estados Unidos do Brasil, nome que seguiu até 1967, que com a ditadura militar modificou para República Federativa do Brasil, nome válido até hoje, tá? Hoje, muitas coisas aconteceram. A gente se tornou uma grande nação com uma pluralidade de cultura imensa e uma grande mistura de povos, como vocês já viram. Os primeiros anos do domínio português, né, que foi de 1500 até 1534, foi chamado de período pré-colonial. Os portugueses, que eram envolvidos com o comércio asiático, não tinham gente suficiente para iniciar um domínio efetivo do Brasil. Então, tudo o que eles faziam, todos os contatos eram feitos às escondidas. Ou seja, eles negociavam com os índios a extração do pau-brasil. Várias expedições mapeavam as costas brasileiras e, eventualmente, eram estabelecidas feitorias. Ou seja, eram os fortes que guardavam o território português de invasões francesas. Na época também foi muito importante a expedição comandada por Martim Afonso de Souza. Foi ele que, em 1532, fundou a primeira vila brasileira, chamada de São Vicente. E logo depois ele também fundou a Vila de Santo André. Essas duas vilas, atualmente se encontram no estado de São Paulo. Esse português ele também trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar. E aí o seu cultivo desenvolveu-se em toda a faixa do litoral. Durante muitos anos, houve uma grande disputa com os franceses, mas logo após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsá-los. Agora vamos lembrar um pouco do período colonial. Esse longo período é caracterizado pelas lutas entre os brancos e os índios, e também pelo processo de escravização dos africanos que foram trazidos para a lavoura de cana-de-açúcar. Tá? A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro, também pela fixação dos colonos na terra. Durante esse período, muitas cidades foram fundadas e foi crescendo posteriormente graças à compra e venda da produção local, que era cana-de-açúcar. E também criação de gado, ouro e café. O período colonial foi o mais extenso da nossa história. Durante esse período, muitas revoltas aconteceram, devido à insatisfação, fruto do domínio português e também da cobrança de impostos. O povo brasileiro, nesse período, foi que sofreu a miscigenação, ou seja, onde começou a mistura das raças. Foi no Brasil colônia, que se deu a mestiçagem brasileira. Agora, nós vamos relembrar um pouco sobre o período imperial. Como foi esse período? Com a chegada de Dom João e a corte portuguesa em 1808, começaram várias mudanças, tanto políticas quanto administrativas no Brasil. Essas mudanças acabaram culminando na elevação do Brasil à condição de Reino Unido ao de Portugal. Nesse período, destacaram-se várias criações, como do Arquivo Militar, do Banco do Brasil, o Jardim Botânico, entre outras criações. Tá? No período imperial, fatos marcantes aconteceram em nossa monarquia. O que é a monarquia? É o regime de governo onde o poder é exercido por reis e imperadores. O que foi que aconteceu? Quais foram os fatos marcantes que aconteceram durante esse período? A independência do Brasil, em 1822, e também a Lei Áurea, que foi a lei que livrou os escravos do cativeiro, em 1888. Logo após a independência, foram criadas as províncias. O que eram essas províncias? Eram divisões de terras que eram colocadas sob a autoridade de um delegado de poder central. O monarca exercia o poder central com o título de imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Tá? A
republicano foi o período que iniciou em 1889, quando as Forças Armadas, comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia. Então, o imperador do Brasil, que era Dom Pedro II, e toda a família real foram obrigados a deixar o Brasil. Então, amores, agora, após a explicação do conteúdo, vocês irão realizar a atividade do livro de reforço. Terminada a atividade, vocês já sabem, né? Tira foto, manda pra tia conferir quem foi que fez a atividade, tá bom? Beijos, amores. Amanhã a gente dá continuação.